Fala, rapaziada, bem-vindo de novo ao Na Banheira com Juba. Antes de apresentar o meu amigo, dá um like, curte o canal, faz o que tem que fazer. Hoje eu vou receber o meu grande amigo Alexandre Castelli, botonista, joga pelo Marcílio Dias, membro da torcida jovem do Vasco e diretor da Dinossauros do Vasco. É isso aí, Castelli? Quase certo. Força Jovem, certo? Certo. Membro antigo da Força Jovem, atual diretor do Grêmio Recreativo Torcida Organizada Dinossauros do Vasco. Maravilha. Castelli, já para começar, você é de uma época do Maracanã lotado, daquelas festas da torcida de bandeira, de foguete. Todas. Como é que você vê hoje esses clássicos sendo jogados com uma torcida só, ou então com 10% da torcida organizada? Se o futebol é do povo, por que não colocar o povo na arquibancada? É um assunto extenso. Vamos começar pelo Maracanã. A partir do momento que os governantes, que eles são brilhantes, né? A cada momento eles se superam. Quando eles veem que um governante fez uma merda, o que assume diz, não, essa merda que ele fez não pode ser menor do que eu irei fazer. E assim o Maracanã foi sendo estuprado lenta e cotidianamente. O Maracanã tinha uma geral, tanto é que o Washington Rodrigues, o Apolinho, foi ele que deu os apelidos de Geraldinos e Arquibaldos. Por que Geraldinos? Aquele pessoal que ficava na geral do Maracanã. A geral do Maracanã comportava apenas e tão somente 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é gente pra caramba. Eu não iria falar mais gente que muito estádio, né? Mais gente que muito estádio. Mas você não tem a sombra de dúvida disso. E, rapaz, ali as pessoas que tinham um pouco din-din, mas gostavam do Maracanã, porque para quem é carioca, como eu, embora esteja afastado do Rio de Janeiro, morando, no caso, residindo desde novembro de 94, aquilo ali, qual era o programa? Praia e Maracanã. Mesmo que você pagasse um trocado miúdo, você tivesse com um pouco de din-din, você ia para a arquibancada, assistia o jogo, como ele falava, você via muita perna do jogador. Hoje, nesse Nil Maracanã, a coisa só é diferente porque o cara tem que ficar sentado. Tirando isso, e paga mais caro, evidentemente. Verdade. Tirando isso, é a mesma coisa. E diminuíram a capacidade, tiraram. Aliás, Chico Silva ficou irritado, porque, rapaz, você viu o Maracanã, eu cansei de ver jogos Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões. Por que era clássico dos milhões? Porque entravam numa quarta-feira, já teve jogo, e não foram um, nem dois, nem três, foram vários jogos do Vasco com o Flamengo, numa quarta-feira, que não era decisão, eram jogos valendo pela tabela do Campeonato Carioca. É o jogo válido pela competição e não a final de uma competição em si, que tinham fácil 100 mil pessoas. Hoje você não coloca mais 100 mil no Maracanã, o teto máximo é 65, para tu ver como eles já colocaram uma mandioca com casca e tudo. Enfim, a coisa fica difícil. Vamos falar de Vasco agora, mas vamos falar antes de falar da situação atual, que é triste, vamos falar de coisa boa. Vamos lembrar de grandes craques. Eu vou perguntar para você, seco para você, quem foi melhor? Roberto ou Romário? Rapaz, guardadas as devidas épocas, e embora fossem dois finalizadores espetaculares, eles eram pontas de lança, porém de formas distintas. O Romário, no seu ápice, ele era um velocista e um frio matador. Ele conseguia conceber as duas coisas. Quando ele foi chegando numa idade, ele foi o terror da grande área. Na grande área, e olha que ele jogou para o Mulambos, hein?
mas eu ouso a dizer a você que no mundo, na grande área, não tinha um matador, um tubarão branco chamado Romário Farias. Esse eu tô com você, cara. Para mim, ele é o melhor jogador que eu vi jogar. Agora, Não, como finalizador na grande área, você coloque aí Cristiano Ronaldo, o próprio Messi, você coloque Rudi Gullit, você Van Basten, você, cara, você enumere, enfileire aí. Ver se eles chegam em segundo, que o primeiro. Pode falar. Está autorizado a falar, Chico. Também acho, também. Aqui deu uma pequena travada aqui, mas eu também acho. Castelli, Juninho Pernambucano ou Giovani? Giovani, o príncipe da colina, tá de sacanagem. Giovani, dois momentos distintos. Giovani foi um cara que, além de ter sido cria do Vasco, e ele foi cria do Vasco, veio digamos, com 15, 16 anos, e de lá ficou e passou por outros clubes lá fora, mas no Vasco, embora ele tenha ganho só um vice-campeonato, que foi aquele de 84, foi um pecado, mas um dos pecados do futebol, eu sei que você é tricolor, mas aquela final de 84 foi uma calamidade pública. Agora, mas, pode falar, desculpa. Se você colocar título, Juninho Pernambucano conquistou mais. Sim, tinham outros jogadores, mas enquanto lenda para o torcedor, carinho do torcedor, o Giovani disparado. Agora, para mim, dois dos melhores jogadores da história do Vasco, hein? Essa vai ser difícil. Para você, quem foi melhor? Orlando, Lelé ou Cocada? O Cocada teve foi que nem aquela música. Sou uma nuvem passageira. A vantagem do Cocada foi naquele segundo jogo da final, que o Vasco precisava apenas e tão somente do empate, mas aí o Sebastião Lazzaroni coloca o Cocada, desafeto dos mulambos, cria de lá, e desafeto do Carlinhos. E o Cocada, ele foi o apogeu em 3 minutos de jogo. Ele entrou, fez o gol, saiu, foi direto ao banco do adversário, dos mulambos, e esculachou todo mundo, inclusive o Carlinhos, e foi expulso. Eu lembro que eu assisti esse jogo aqui em São Paulo, na Rede Manchete, narração de Paulo Stein, em comentários de Márcio Guedes. E se você analisar, o Cocada é um lateral direito, mas ele fez o gol com o pé esquerdo. Uma patada de esquerda, cortou e bateu. Não, e um chute com rara felicidade, né? E o Cocada está longe de ser um craque, né? Ele é uma figura folclórica. Porém, Orlando Lelé, que veio do América, Orlando Lelé, ele fez parte do negócio que vai ficar para a história do Vasco. O Vasco pode acabar, mas essa história vai perdurar por séculos. Vai ser que nem Aquiles, vai ser aquelas lendas, aquelas histórias gregas, sacou? O Orlando Lelé, ele fez parte da Barreira do Inferno. Barreira do Inferno, para quem não sabe, em 1977, foi composta por Orlando Lelé, Abel Braga, o Abelão e Geraldo. Essa zaga, da medalhinha para baixo, valia tudo. E, inclusive, aí tinha o Marco Antônio no lateral esquerdo, mas ele é um cara mais refinado. Mas os três ali, puta que eu... não posso falar palavrão. Te contar. Para você ter uma ideia, no Campeonato Carioca de 77, o segundo turno inteirinho, o Vasco não tomou um único gol. Inclusive, só foi tomar gol na terceira rodada de 78. O Mazzaropi tem, se eu não me engano, ele é detentor do recorde. No Rio de Janeiro, com certeza, foram 1.838 ou 1.818 segundos sem levar um único gol. Muito tempo, hein, Castelli? É muito tempo. E o Orlando Lelé foi um dos únicos que não correu dos uruguaios, né?
Foi defender o Não. Rivelino, foi o único que entrou na briga, o resto todo mundo tremeu. E cá para nós, o Orlando Lelé, quando batia falta, ele batia de longe. Quando ele pegava aquela bola na veia, ele batia meio de trivela. Aquilo era uma mistura de exocé com um pombo sem asa, Sim. com energético. Aquilo dava uma volta. Porra, ninguém pegava aquilo ali. E ele tinha cara de jogador raiz, né? Aquele cabelão, a bara por fazer, aquela cara de quem tinha acabado de... Saiu da birosca agora. Isso, ele não tinha tempo ruim, não, né? Você vê esses jogadores de hoje cheio de gelzinho, cheio de creme. O Orlando Lelé Cara, eu sou... Se você citar outros tantos jogadores daquela época, eu sou, digamos, suspeito para falar do Lelé. Lelé é foda. Lelé... Todas as minhas formações de botão, o Orlando Lelé tá lá, né? Pô, é impossível você não marcar um gol com o Orlando Lelé e não falar, pô, o maluco do bigode, a patada voadora. Isso aí, é sensacional. Castelli, agora uma pergunta dura, hein? Eurico Miranda, pai ou padrasto? Os dois. E vou explicar por quê. Herói ou vilão? Então explica aí. Ele foi herói e foi vilão. Ele conseguiu flutuar nas duas, surfar nas duas ondas. Ele foi muito bom para o Vasco quando ele não era o detentor do comando, propriamente dito. Quando ele era vice-presidente de futebol, não tinha coisa melhor. Porque, bem ou mal, ele tinha alguém por trás, que era Antônio Soares Calçada, que segurava a onda e você vai até a página 2, 3, 4. Quando ele foi eleito em novembro de 2000 e assumiu a presidência do Vasco em 2001, aí a maionese começou a desandar, ele foi metendo os pés pelas mãos e fez muita cagada. Muito. E o que fazer para tirar o Vasco dessa situação? Porque a gente sabe, né, Castelli, a rivalidade existe e, para mim, o Vasco fraco não é bom para o futebol carioca. E eu Nunca foi. E eu fiquei preocupado porque eu tenho um amigo meu vascaíno aqui que ele falou para mim um negócio, falou, a gente já não sente mais. Falou, a gente já está acostumado, e isso é ruim, porque o Vasco está acostumado a estar na frente. Então, quem esse seu amigo vascaíno que diz que não sente mais, ele está beirando a um coxinha. Certo? Eu também falei isso pra ele. Não sente mais é coxinha. Pô, agora eu fiquei puto. Não sente mais. Que isso? Luizinho que joga bola comigo de quinta, que soltou essa pérola, que ele já não sente mais, que pra ele já se tornou algo normal. Normal eu não posso falar palavrão, né? Mas a direção não permite. Pô, cara. Conversando, a última vez que eu contei, eu estava em 22 grupos do Vasco no Brasil todo. Dentre eles, torcedores da antiga, tem a diretoria dos dinossauros, a gente chama do Farofa dos Dinossauros, grupos do Vasco Vale, 28ª, enfim, grupo de Vasco pra caramba, além do futebol de mesa. Por isso que eu tiro o som do WhatsApp, senão eu estaria absolutamente enlouquecido, mais do que já sou, diga-se de passagem. Mas aí, cara, as soluções. O que está ali é vergonhoso. Aliás, se você for buscar, desde a reeleição do Eurico Miranda, do finado Eurico Miranda, em 2003, se eu não me engano, ou 2004, a reeleição dele, ele foi eleito em 2000, aí foram 3 anos, 2003, acho que foi em novembro de 2003, ou novembro de 2004. Agora me perdoem, a memória me condena nesse momento. Mas na reeleição do Eurico Miranda, as pendências judiciais, a palhaçada, a mutretagem, o ridículo, e foi com isso sucumbindo com o Vasco. E digo a vocês o que eu falo aos 4 ventos. O Vasco só não ruiu porque tem uma torcida gigantesca. Aliás, o Vasco não é um clube de grande torcida. É uma grande torcida que tem um clube. Porque senão ele já teria ido à lona. Verdade.
Pode falar, pode Fala, continuar. fala, Gil. Não, pode continuar seu raciocínio. E uma das coisas que me irritou profundamente, independentemente de quem fosse o eleito, eu não morro de amores pelo Levin, também não morro de amores pelo Brant e muito menos pelo Empadinha, aliás, o Salgado. E, pô, da maneira que foi colocado esse paspalho, certo? Ali, eles rasgaram o estatuto, cara. Isso é vergonhoso. Isso é infame. Isso é inadmissível. Certo? Inadmissível. Agora, quais são... Você perguntou o que pode ser feito para que o Vasco volte a ser aquilo que sempre foi. Ou os torcedores, e levei pedrada com tendo uma dessas opiniões. Ou o torcedor para de comprar produtos, pay-per-view, deixa de ser sócio torcedor, faz um estrangulamento não de médio e longo prazo, de curto prazo, em forma de indignação, para que essa ratatulha, essa horda de ratazanas, esse conglomerado de facínoras que lá estão por décadas, sanguessugas, parasitas, saiam de vez. Ponto 1. A outra aparecer um emir, um sheik, e vão comprar o Vasco. Que história! O Vasco, não querendo menosprezar, jamais em tempo algum, mas a história do Vasco é tão rica, é tão grande, é gigantesca, que qualquer cara que tenha grana, muita grana, jamais deixará de obter um clube como o Vasco. Ou surgir, já é uma terceira opção, nós termos um Paulo Nobre da vida, um mecenas vascaíno, que injete 240 milhões de imediato para sanar a dívida do Vasco de curto prazo, que é de 200 milhões. Os outros 500 e tal, você pode negociar, desde que você pague isso. Há mecanismos para isso. Fazer um trabalho como os mulambos fizeram, e fizeram muito bem feito. Verdade. Fizeram muito bem feito. Eles têm que ser... Eles fizeram uma reformulação administrativo-financeira exemplar. Tanto é que o Flamengo ele estava praticamente no seu fim. 1 bilhão e tal de dívidas. Não é brincadeira. E eles conseguiram de se tornar superavitários numa situação absolutamente caótica, entendeu? Entendi. Castelli, muita coisa aí, tem muito trabalho para ser feito. Agora, para a gente encerrar... Mais pouca vontade daqueles que estão lá. Sabe por quê? Porque lhes é interessante, mesmo que... Se o Vasco tivesse falido sem dinheiro, você acha que ele estava... Essa luta que acontece há décadas? Não estaria, né? Eles estariam mais empurrando, porque segura que o filho é teu. Não é. Mas enquanto eles não se unirem, e se se aquele bando se unisse, certo? O Vasco tornaria a ser fortíssimo. Mas como eles ficam com guerra de egos, vaidades e fome de poder, eles estão vendo o Vasco estar sucumbindo. Nós voltamos pela 4ª vez. Isso é uma calamidade. Um clube como o Vasco não poderia ter caído uma. E que dirá pela 4ª vez? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Para a gente encerrar, qual o gol que derrama aquela lágrima do velho Castelli? O gol do Cocada que a gente falou? O gol do Juninho contra o River Plate? Ou o gol do Sorato contra o São Paulo? Se eu te disser, cara, e as pessoas já me fizeram essa pergunta, e eu te falo, não valeu o título, não foi um gol que valeu o título. Aliás, teve vários gols que não valeram o título. Os que valeram o título foram fantásticos, foram inebriantes. Pô, me arrancaram lágrimas também. Mas você está no Maracanã, no ano de 1981, uma quarta-feira chuvosa e chovendo muito. A palavra do muito substituiu aquela que você normalmente ouviria da minha boca. E o Vasco foi aquele jogo aquela final dos 3 jogos,
que foi também conhecido como a final do Ladrilheiro. E esse jogo antecedeu o jogo do Ladrilheiro. O Vasco não poderia perder as 2 primeiras partidas. Ganhou no domingo de 2-0 com 2 gols de Roberto Dinamite, e eu estava lá. E na quarta-feira, chuvosa, como eu te falei, quando deu aproximadamente 30 e poucos minutos do segundo tempo, você via Mulambar, uma festa, né? Uma festa, é um baile funk total naquela porra. Aí, do outro lado da goleira, você vê que até hoje eu escuto como se fosse agora. Roberto Dinamite mata a bola no peito e estufa, sabe aquela rede do Maracanã, encharcada de chuva, que faz aquele... Rapaz, quando aquela bola entrou, é que nem você pegar um som alto e simplesmente tirar a tomada. O Mazzaropi saiu ensandecido do gol e foi parar no grande círculo. Eu berrei pra cacete, muito, muito. Aquele gol, cara, foi espetacular. Guardadas as proporções, você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Tem gols que a gente nunca esquece. E pelo outro lado, aquele gol que te deixou mais puto, o do Pet, naquela final, o do Edinho em 80 ou o gol contra do NASA? Posso citar... Pode citar outro. Não, posso citar um desses e mais um segundo? Pode, fica à vontade. O que me deixou mais puto, também me deixou puto, mas não foi só o NASA aos 8 minutos de jogo na final contra o Real Madrid, que tinha um timaço, você sabe que tinha um timaço. Mas o Vasco jogou melhor. E aquele jogo foi um jogo igual para igual. Sim. Nós jogamos de igual para igual, e inclusive os flamenguistas, nós fomos melhores. Aquela bola do Felipe, que ele rabiscou 3, ela não entrou por um pecado dos deuses, aquilo me arrepia. Cara, aquilo foi ensandecedor. Aí não bastasse, o seu Antônio Lopes, com a sua teimosia milenar, ele que havia... ao longo de 98, ele sacrificou o Wagner, camisa 10, como lateral direito. Jogava muito. E ele colocou como lateral direito a Libertadores todo, o Campeonato Carioca inteirinho, e na final ele me saca o Wagner para colocar o Vitor. Vitor, que veio de São Paulo, e ele só tinha sido bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Ele tinha pouca experiência. Vou te corrigir. Ele foi tricampeão da Libertadores. Porque ele ganhou uma pelo Cruzeiro também, 2 pelo São Paulo e uma pelo Cruzeiro. Foi bom você falar, porque tão logo termine essa live, eu vou arremessar o celular na parede. Porque aí é demais. Para você ver como... Aí o que o Negão, desculpe, não é nenhuma homofobia. Sim. O Negão me faz? Ele me dá um carrinho. O carrinho poderia originar em 2 situações. Ele cometer um pênalti em cima do Raul, ou tomar um come do Raul, e está sendo procurado até no fundo, lá de Yokohama, lá no fundo, onde ele foi parar, e nós tomamos aquele gol. Esse foi o gol, aquele que você fala, filha da puta. Esse foi o gol, filha da puta. Porém, tem um outro que foi um escândalo. Aquilo foi um escândalo. O gol que nós fizemos e o Stevie Wonder fica me ligando, né? A coisa tá difícil. Aquele cidadão que fica ali, recebe para ficar ali atrás, sabe? Sim. E ficou ali prostrado, como se ele fosse ser enrabado, e viu aquela bola. O Luiz Carlos Júnior do Maracanã. Do Douglas. Isso aí. Todo mundo viu. Todo mundo. Inclusive o cara que estava no ônibus espacial, certo? Até ele viu, ele só não quis marcar. Não, ele olhou, ele ficou. Aí por isso que é o gol do Stevie Wonder. Esse foi o gol que me deixou realmente prostituto da vida. Castelli,
Muito obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar com a gente essas histórias. Fica aqui meus votos para que o Vasco volte aí aonde merece. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Grande abraço, Sempre. meu amigo. Pô, te agradeço, pô, sem palavras mesmo. Te agradeço a deferência de estar falando sobre as coisas do Vasco com um amigo tricolor, porém muito racional. Pô, fui mentiroso agora pra caramba. Mais ou menos. Um cara imparcial, nada marrou. Oh, desculpa aí. Chico, você é um figura. Você é um figura. E te agradeço muito, cara. Maravilha. Quem agradece sou eu. Rapaziada. E gostei do fundo, hein? Foi uma homenagem ao amigo, Na Banheira com Juba volta semana que vem e é um oferecimento de Drogaria Soares. Seu remédio tá lá. www.drogariasoares.com.br. Um abraço.